Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, uma quinta-feira agitada no Vasco da Gama, né? A demissão de Paulo Brax, quem será o substituto? Vamos trazer a entrevista do CEO Lúcio Barbosa, né? Sua primeira grande entrevista, importante, oportuna, e tem novidades aí para você. Antes eu peço para se inscrever nas nossas redes sociais, peço também para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada e dá o joinha, vai dando o joinha aí que é importantíssimo para o YouTube entender que os nossos vídeos são legais, são bacanas, são interessantes e para você se inscrever. Vê se está vermelhinho aqui, se estiver vermelhinho, vai lá, clica agora, vai na palavra todas, habilita também para receber todas as nossas notificações. Olha, vale a pena acompanhar o vídeo da entrevista coletiva do CEO Lúcio Barbosa. Roda a vinheta! Vamos lá então? De imediato, eu tive a honra de abrir a entrevista. Vamos ver o meu comportamento na abertura, a minha pergunta. Vamos lá. Wellington Campos, da Super Rádio Tupi, estou aqui na sua frente. A pergunta que eu te faço, então, em cima de tudo que você falou, na sua percepção, houve uma demora nas trocas dentro do futebol do Vasco da Gama? Você colocaria o dedo nessa ferida? Wellington, obrigado pela pergunta. Eu acho que nenhuma decisão no futebol ela é simples, né? Ela envolve muitas coisas e não só aquela coisa que às vezes a gente enxerga de imediato, mas cada decisão ela tem várias consequências. Então nada é simples. Eu acho que a gente demorou um pouco, sim, e por isso também que a gente está mudando isso, a gente aprendeu. Mas é difícil porque naquele momento, e de novo, quando a gente tem um projeto de longo prazo, eu sei que é um ímpeto nosso, né, e da torcida, que as coisas aconteçam muito rapidamente e que a cada dia tenha mudança, né? Mas não é assim que funciona, porque o projeto é de longo prazo. Mas claro, quando a gente identifica um erro, a gente tem que agir, e daqui para frente a gente pretende, né, agir, aprender com os nossos próprios erros, e agir com mais velocidade. Lúcio, boa tarde, Dieguinho do canal Futebolaço. Queria te perguntar ainda sobre o Paulo. Você acabou de fazer um anúncio oficial da saída do mesmo. Essa decisão já estava tomada antes do jogo ou algo aconteceu de ontem para hoje que vocês decidiram tomar a decisão da saída do Paulo? Porque o Paulo ontem, na entrevista coletiva, dava ao entender que ele estava dentro do projeto para o próximo ano. Até mostrou o caderninho aberto. Então, eu queria saber se já estava tomada essa decisão independente do resultado final do campeonato ou se houve algo que aconteceu de ontem para hoje. Vou fazer uma só porque tem bastante gente aqui. Obrigado. Obrigado, Dieguinho. Já tínhamos conversas, de novo, né, sobre os perfis, e a gente foi mapeando o que a gente gostaria de fazer diferente, mas, de novo, a decisão foi muito difícil porque, novamente, o Paulo é um grande profissional e muita gente criticou o Paulo por ele ter sumido, né? Na verdade, eu acho que isso, foi um grande ato, que ele apareceu na hora ruim e quando começou a melhorar é que ele deixou os outros aparecerem. Acho que isso é louvável. Mas, como eu falei, foi uma mudança de perfil que a gente buscou. Então, claro que durante essa madrugada, essa manhã, a gente conversou bastante com algumas pessoas e a decisão foi tomada. Bom dia, Lúcio, Duda Dal Ponte, do Grupo Globo, Sport TV. Ontem, na coletiva, o Paulo falou sobre o objetivo do Vasco em 2023, que era um ano de reconstrução e que o objetivo era ser competitivo. Não foi no primeiro semestre, mas foi no segundo. Inclusive, desde a chegada do Ramon Dias, ali no segundo turno, foi uma campanha de G7, né? O Vasco terminou o segundo turno, se a gente considerar só essa segunda parte, em 7º lugar. A 777 não pensava assim? Vocês pensavam em, além de ser competitivo, conseguir uma vaga, por exemplo, na pré-Libertadores? Qual que era o objetivo e o que vocês passaram para o Brax no começo do ano, assim, em relação ao Campeonato Brasileiro? Sim, obrigado pela pergunta. O objetivo era, sim, estar pelo menos na pré-Libertadores. É claro que a gente não coloca objetivos tão matemáticos, porque o futebol é aquilo de um jogo a gente joga muito melhor e perde, o outro a gente joga pior e ganha. Então não dá para prever matematicamente onde a gente vai finalizar o campeonato.
mas a intenção era estar na primeira página da tabela, brigando lá em cima. E a nossa filosofia é sim, ser competitivo, e é isso que a gente vai continuar buscando para ser competitivo. Como você falou, o Ramon e o Emiliano, eles falam muito em competir, e como você falou também, a gente fez uma campanha no segundo turno de G7, é isso que a gente busca, e é isso que a gente vai tentar melhorar ainda mais para 2024. Oi, Lúcio, bom dia, Fábio Jupa da Globo, do Grupo Globo. O Lúcio, ontem, o Ramon, ele tem contrato em vigor, né? O Ramon e a comissão técnica dele. Mas ontem ele falou sobre, a gente perguntou sobre o futuro e tal, ele deixou em aberto. Queria saber de vocês, o Ramon continua, vai cumprir esse contrato? É desejo de vocês manter essa comissão técnica para 2024 sem problema nenhum, sem rescisão contratual, né? Com certeza, o Ramon tem contrato até dezembro de 2024 e nossa intenção é mantê-lo sim. Acho que ele já comprovou a qualidade que ele tem e onde ele pode levar o Vasco daqui para frente. Oi, Lúcio. Boa tarde, tudo bem? Fábio Azevedo, canal Fanático Vascaíno. Em cima dessa questão do Ramon, qual vai ser a participação dele na escolha das peças, a voz ativa que ele terá? E você falou em relação à mudança, à correção para o ano que vem, do que viu que deu errado. O início do ano tinha muito dinheiro na mesa para contratar. E essa temporada inteira terá muito mais, né, recurso. Eu não sei até como é que vocês vão escalonar isso ao longo do ano, porque já tem uma janela aberta agora em janeiro. Como é que vocês pretendem fazer esse investimento para o elenco e contando com o Ramon, ou espera primeiro chegar o diretor executivo? Qual é o planejamento de vocês? Obrigado, Fábio. É um trabalho em conjunto. Claro que tem a opinião do Ramon e do Emiliano e vai ter que trabalhar muito em conjunto com o próximo diretor de futebol. E eu acho que todas as partes têm que ser ouvidas sim, porque o Ramon já demonstrou novamente sua qualidade e ele vai saber qual o tipo de peça que precisa. E o próximo diretor também. Ele vai saber qual o tipo de peça que a gente precisa em cada lugar ali do campo e como é que a gente precisa mexer da melhor maneira para a gente, novamente, brigar na parte de cima da tabela. Tudo bem, Lúcio? Rafael Marques, da ESPN, boa tarde. Me permita fazer aqui para o protocolo, fazer duas perguntas em uma, até porque a primeira, imagino que você não vai dar muitos detalhes, é mais um dever de ofício, a segunda que é um pouco mais aprofundada. Dentre esses nomes, para assumir a vaga do Paulo Brax, está o nome do Alexandre Matos? E a segunda pergunta, o Vasco teve uma questão específica de contrato que estabeleceu para 2023 o segundo aporte da 777 para um período posterior à janela de transferências regular, que inclusive é regida pela FIFA, né? Serve para o mundo inteiro. É consenso que isso causou algum tipo de limite para a ação do Paulo Brax e para o ano que vem já existe alguma coisa sendo desenhada para que isso não se repita? A primeira pergunta era sobre os nomes. A gente vai falar sobre os nomes posteriormente, acho que hoje não é o momento. E sobre orçamento, a gente espera, até conectando com a pergunta do Fábio, a gente espera que o orçamento seja algo similar ao que nós tivemos esse ano. E sobre a janela de oportunidade, a janela de transferência e a janela da transferência do dinheiro, a gente conversa muito com a 777 e, como aconteceu esse ano, houve algumas antecipações pontuais por causa das necessidades e pode haver ano que vem também. Lúcio, bom dia. Aqui. Alan Santos do BTB Esportes. Eu queria perguntar, se você falou muito sobre mudança de perfil. Essa mudança de perfil passa por alguém com experiência vitoriosa para vir para o Vasco e gerir o futebol, alguém que já foi campeão brasileiro, campeão de Libertadores, alguém com nome forte, passa por isso também com experiência vitoriosa no futebol brasileiro, e claro, se já tem nomes na mesa, mesmo que você não revele, se já tem alguém que, na sua cabeça para vir para o Vasco. Com certeza, acho que isso é importante, mas, novamente, a gente vai falar de nomes mais para frente, mas isso é importante sim, isso pesa. Lúcio, bom dia, Vitor do Globo. Para além do futebol, eu queria te fazer uma pergunta, parte financeira. O Vasco viveu um ano complicado, entrada de aportes, cobranças de clubes, negociações. Eu queria te perguntar, com esse aporte em mente, esses 270 milhões do próximo aporte, em que posição está o clube financeiramente? Como fica essa questão das negociações em aberto, das cobranças dos clubes? Como é que o Vasco olha para 2024 nesse sentido financeiro? Muito boa essa pergunta, obrigado.
foi um ano muito desafiador, e não só pela parte financeira, mas pela parte de controles internos, de sistemas, muito complicado de gerenciar do ponto de vista financeiro também, até para você identificar quais são todos os itens. A gente tem quitado todas as dívidas com clubes, era um compromisso nosso, e é assim que a gente tem que colocar o Vasco no mercado. É isso que a gente está tentando mudar. É difícil, muito difícil, porque a gente herdou uma dívida, a gente assumiu uma dívida de mais de 700 milhões, né, que os 700 milhões elas são de dívidas líquidas, então a dívida bruta ela é um pouco maior, então é muita coisa para pagar ao mesmo tempo. Acho que é importante dizer que no último 1 ano e meio a 777 já colocou 310 milhões no Vasco, e novamente, ano que vem, mais de 270, então isso vai nos ajudar a colocar tudo em dia. Hoje eu tenho um grande orgulho do nosso time financeiro e de falar que está tudo em dia, né? Salário, imagem, 13º, férias, pagamento de dívida da RCE, CNRD. Então é muito complicado tudo isso, pagar tudo isso ao mesmo tempo, com todo o investimento que a gente deveria ter feito e com a necessidade de um investimento maior ali na segunda janela, porque novamente a gente aprendeu, te viu que a gente estava numa situação muito delicada. E agradeço a todos os membros do Conselho de Administração por terem entendido o nosso pedido, a nossa situação, e terem aprovado esse investimento maior no futebol na segunda janela. E foi um ano de recordes para o Vasco, né, em todos os aspectos, de receitas, comerciais, de vendas de atletas, de despesas, de custos, de investimento. Como o Paulo falou ontem, a gente quase quadruplicou o valor do nosso time. Então, tudo isso acontecendo dentro de um ano é muito complexo e às vezes a gente sai dali do escritório falando, pô, a gente está demorando, né, para fazer algumas coisas. E a gente só percebe quando a gente dá um passo para trás, olha um pouco mais de longe e até conversa com outros clubes. Tudo que a gente fez, na velocidade que a gente fez, a gente só vai enxergar daqui para frente, né, quando a gente estiver um pouco mais distante do ano de 2023 e olhar para trás e ver tudo que foi feito. A gente vai ver que, na verdade, foram decisões muito rápidas e a maioria acertada. Olá, Lúcio. Boa tarde. O que agora eu tinha falado? Desculpa. Boa tarde, João Silva do Lance. Você estava numa situação de interino com a ida do Luiz Melo, né, para o grupo da 777 e... existiam as cláusulas do contrato em relação à SAF com o Vasco, de que caso houvesse o rebaixamento, poderia ser destituído, tanto o CEO quanto o diretor de futebol. Né? Então, com a permanência, essa cláusula, evidentemente, não será colocada à prova, mas você tomou uma decisão. E aí eu quero saber do seu futuro. Já existe alguma conversa, alguma confirmação? Será mantido como CEO? Voltará a ser CFO? Como é que está a sua situação em relação à SAF? Obrigado. Obrigado, João. Primeiro, sobre a decisão, né, de assumir, mesmo sabendo disso, e mesmo naquela situação, eu acho que, na verdade, e não é clichê, mas eu acho que o Vasco precisando, a gente não pode dizer não. Então, sinceramente, eu aceitei sem pensar 2 vezes o desafio e aceitaria de novo, mesmo já sabendo tudo que a gente sofreu, mas eu aceitaria de novo porque a gente acredita até o último momento e, de novo, se a gente unir todos os vascaínos, a gente viu o que a gente pode fazer, né, com todas as situações, São Januário, do campeonato, na mídia. Então acho que é muito importante a gente ter isso sempre em mente. E sobre a minha posição, a gente está conversando sim, existe a possibilidade de ficar. Fico muito feliz com essa possibilidade, muito honrado. E novamente, muito honrado de poder representar o Vasco, né, o time que eu sempre torci desde criança. Eu podendo fazer a diferença aqui de dentro é muito importante para mim. E também é por isso que eu vejo que a gente tem que tomar mais ações, ser mais rápidos e tentar, obviamente, ser mais certeiro nessas decisões. Boa tarde, Lúcio. Marcelo Baltar, do GE. Globo. Lúcio, a gente sabe que para o ano que vem está previsto um aporte importante aí da 777. Eu gostaria de saber se vocês já têm ideia, eu sei que vai ter uma reunião do Conselho de Administração para definir orçamento e tal, mas se vocês já têm ideia
do que seria destinado para o futebol especificamente, para ir ao mercado, para a janela de transferência, se o Vasco vai entrar forte na aquisição de direitos econômicos de jogadores, aproveitando a oportunidade, como está essa conversa para a busca de um novo diretor de futebol? Já tem conversa em andamento, tem algum prazo para chegar, porque a gente sabe que a chegada do diretor é importante para dar, você falou em decisões rápidas, né, para dar sequência aí para o planejamento de 2024 e por fim, CT. Tem alguma previsão de mais investimento do CT? Ou ainda está travado naquela situação da prefeitura? Queria que desse uma atualizada sobre isso. Neste Natal, aproveite o melhor do Mercado Livre. Assine o Meli Mais. Mercado Livre! Sobre o orçamento, até por questões estratégicas, a gente não fala de números para o futuro, mas a gente vai sim estar presente no mercado para competir com os grandes times por jogadores bons que sejam do tamanho do Vasco e que consigam jogar no Vasco como os que a gente tem hoje, que não é qualquer um que consegue jogar no Vasco. Então, em questão de orçamento, a gente não deve abrir. O que a gente vai abrir, obviamente, é o passado. Nas nossas demonstrações financeiras de dezembro, com toda a transparência que a gente sempre tem, a gente vai falar dos números e vai abrir todos os detalhes, esse ano muito melhor do que o ano passado. Em relação ao diretor de futebol, nos próximos dias a gente deve conversar, e sim, concordo, a decisão tem que ser rápida, então nos próximos dias a gente deve, se Deus quiser, anunciar alguém já para assumir a cadeira. CT tem investimento previsto sim, desculpa, esqueci da última pergunta. A gente tem um projeto específico para o CT, e teremos investimentos grandes. Obviamente, é muito importante a infraestrutura, né, tanto de São Januário como do CT, e a gente precisa dar as condições necessárias para o nosso time. E teremos investimentos grandes, sim, no CT. Lúcio, boa tarde. Bruno Braz, do UOL. Ainda um pouco em cima da pergunta do Baltar, ontem na coletiva o Brax, inclusive, informou que vai ter uma reunião global da 777, né, em Berlim, e começa segunda-feira, né, do dia 11 ao dia 14, e até então ele havia dito que iria. E aí, se no planejamento de vocês, o novo diretor já vai estar nessa reunião, porque imagino que seja uma reunião importante, que vai tratar de orçamento para a próxima temporada e tudo mais. E a outra pergunta nesse período aí, né, do Vasco lutando pela permanência, houve uma troca de presidência no clube associativo, e esse clube associativo ele tem 30% da SAF. Então, eu queria saber como é que está a relação de vocês com essa diretoria que vai assumir, com o Pedrinho, e até que ponto eles podem também contribuir aí para o futebol do Vasco. Obrigado. Obrigado. Sobre a reunião em Berlim, agora, como a reunião é para tratar do planejamento de 2024, não faria mais sentido o Paulo ir. E interinamente, enquanto a gente não anuncia o novo nome do diretor, o Johannes, que é do 777 Football Group, estará assumindo essa posição interinamente até a gente anunciar e o próximo diretor efetivamente sentar na cadeira. Sobre o relacionamento com a nova diretoria, muito boa. Eu, particularmente, tenho uma relação muito boa com o Pedrinho. Comecei a conhecer os outros membros do time do Pedrinho. E, de novo, acho que sempre que a gente se une, a gente já mostrou a potência que o Vasco tem. E eu acredito nisso. Acredito que esse novo grupo do Pedrinho venha para adicionar ao nosso trabalho. E se isso acontecer, a gente vai dar trabalho para os adversários. Lúcio, bom dia. Gabriel Rodrigues da Trivela. Ainda voltando sobre diretor de futebol, enfim, não precisa falar de nome, mas contando com a permanência do Ramon Dias, a contratação do diretor de futebol passa por uma visão de jogo, uma visão de quem o Vasco vai procurar no mercado próxima do que o Ramon precisa, próxima do que o Vasco precisa, e de uma visão que você também tem de futebol, do que o Vasco pode jogar, do que o Vasco quer jogar, do que o Vasco quer apresentar em 2024. Tem alguma sinergia nesse sentido? Com certeza tem que ter sinergia e tem que fazer parte da nossa filosofia, que é ter um time competitivo, agressivo. Então tem que se encaixar no perfil do Vasco. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Novamente, quando a gente fala de planejamento de longo prazo,
é o perfil do Vasco que as pessoas precisam se encaixar e não o Vasco mudar de acordo com a pessoa que chegar. Então vai ter que ter essa sinergia sim, vai ter que entrar com a nossa filosofia, com o nosso novo estilo de jogo. Sobre a última pergunta, sobre um grande jogador de Natal, a gente não pode prometer nada. O que a gente pode prometer é que os jogadores que chegarão para o ano de 2024 serão do tamanho do Vasco. Então a gente vai brigar como a gente brigou na segunda janela, com investimento pesado, para trazer o Vasco para a parte de cima da tabela e para brigar por campeonatos. Sobre o Abel, eu tenho falado bastante com o pessoal do futebol, com o departamento de futebol, e parece que ele está se acertando com o Inter. E o Abel realmente teve um problema de saúde esse ano, mas ele ajudou muito a gente no início do ano, no vestiário, ajudou muito nas análises técnicas. Acho que o Abel não precisa provar mais nada para ninguém, o nome Abel já diz por si só, então um grande profissional. A gente foi muito feliz por tê-lo aqui no Vasco e por tudo isso, por questões do Inter, eu acho que ele não continua, mas ainda não conversei pessoalmente com ele. Vou conversar nos próximos dias. E a mensagem para o torcedor é, de novo, de frustração. A gente não queria estar aqui, a gente não queria estar nessa situação, infelizmente aconteceu, e de agradecimento, né? Eu acho que aquele mosaico foi uma singela mensagem para a torcida, para agradecer todos os torcedores que sempre confiaram na gente, e mesmo em jogos muito difíceis, em derrotas muito difíceis em casa e numa situação muito difícil. Então a gente espera não passar mais por isso. De novo, a gente quer brigar na parte de cima da tabela ano que vem, a partir do ano que vem para frente. Aí então a entrevista do CEO do Vasco da Gama, o Lúcio Barbosa. O que você achou? O que você achou da saída do Paulo Brax? Alexandre Matos, que é o nome cotado, é uma boa para o Vasco da Gama? Quero a sua opinião. O que você está esperando do Vasco para o ano que vem? Tamo juntos, tem muita notícia aí para você repercutir. Olha, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, e é aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e para que a gente possa ser reconhecido aí pelo YouTube, né, como um cara que faz vídeos legais e que vocês gostam. Peço também para compartilhar com os seus amigos, com as suas amigas, enfim, com todo mundo. Dá uma força aí. Não se esqueça de botar o sininho, que é importantíssimo. Forte abraço, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.